Oi, estou trazendo o volume 4 do mangá de Wakfu. Os acontecimentos do mangá se passam depois da segunda temporada e antes da terceira, e é a continuação direta do volume 3. Então, se você ainda não assistiu aos vídeos dos outros volumes, tem uma playlist organizadinha para você assistir. Eu sugiro que você assista para não ficar perdido nos acontecimentos. Então, sem mais enrolação, bora pra história. A história começa com um conto do passado. Nas profundezas do cosmos existia um pequeno planeta azul que chamou a atenção da deusa Heliatrope. Encantada, ela decidiu banhar o planeta com Wakfu. Só que, ao fazer isso, ela quebrou uma das maiores regras entre os deuses. Como um poder de uma divindade depende do número de seus adoradores, um acordo foi feito antes mesmo do tempo existir. Nenhuma divindade tinha permissão de reivindicar o mundo como seu ou criar vida nele. Mas a deusa não ligou. Ela não queria poder, ela queria filhos. Filhos que vivessem em paz, sem guerras e em harmonia. Foi assim que nasceu o povo Heliatrope, que começou a florescer vida nesse novo mundo. Os Heliatropes cultivavam a simplicidade e a espiritualidade, e a deusa fornecia tudo o que eles precisavam para serem felizes. Quem guiava o povo era um conselho formado pelos 6 Heliatropes primordiais e seus irmãos dragões, todos nascidos dos 6 Tofos. Eles viviam, morriam e renasciam desses Tofos, virando verdadeiros heróis para sua gente. Cada dupla de irmãos tinha seu papel. Tip e Crukalorakan eram os mestres da ciência e do conhecimento. Mina e Paieres eram os guardiões da sabedoria e da espiritualidade. E Yuki e Atamai eram símbolos da coragem e da aventura. Clip e Baltazar eram os professores que guiavam as novas gerações. Kyubi e Shinomi, os cronistas, guardiões da história e da cura. Nori e Efren, a pureza e a alegria, tão bondosos que eram amados por todos. Séculos se passaram de uma calma e pacífica vida, até que um dia foram visitados por um outro povo. Longe de serem violentos, os Mecasmos eram exploradores do universo. Eles decidiram ficar alguns anos com os Heliatropes, antes de retornar às suas viagens. Mas foi a primeira vez que o povo Heliatrope foram visitados por uma outra espécie, e eles receberam os Mecasmos com grande respeito e gentileza, compartilharam seus recursos com os convidados e viveram vários anos em harmonia. Só que entre os Heliatropes havia um que carregava um fardo. Kyubi, o guardião das memórias, lembrava de tudo, de cada vida que já teve. Para ele, o tempo era um ciclo interminável. Isso deixou preso num tédio e tristeza eternos, que nenhum dos seus irmãos compreendia a sua dor. Os Mecasmos trouxeram novidades por um tempo, mas foi passageiro. Kyubi então tomou uma decisão que trouxe grandes consequências. Esperou o mais jovem dos Mecasmos, Orcanox, dormir e roubou seu coração. Esse coração era, na verdade, uma fonte de energia que permitia aos Mecasmos viajassem pelo universo, um artefato com poder quase infinito, e Kyubi o chamou de Heliacubo. Esse roubo foi o estopim, começando assim uma guerra brutal entre os dois povos. Mesmo com coragem, os Heliatropes não tinham poder de guerra para enfrentar os Mecasmos por muito tempo, então a derrota era inevitável. Como último recurso, Kyubi convenceu seu povo a fugirem em uma arca que permitiria viajar pelo cosmos, e para isso utilizariam seu novo artefato, o Heliacubo, mentindo dizendo que conseguiu depois de uma batalha e que essa era a única chance de sobreviverem. Sem outra escolha, os Heliatropes colocaram suas últimas esperanças na construção da arca e deram o nome de Sinit. Enquanto o povo chorava pela perda de seu mundo, Kyubi secretamente sorria com o fim do seu sofrimento.
Ao embarcarem em sua arca, todo o povo Heliotrópes se lançaram ao cosmos. Assim começou a busca de um novo planeta para chamarem de lar. Infelizmente, suas buscas só levaram a falsas esperanças e decepções. E pela primeira vez, apesar de todos os seus apelos, a deusa não respondeu à angústia de seus filhos. Sinit saltou de planeta em planeta, se recarregando a partir da energia que drenava das rochas de cada mundo, deixando para trás fragmentos sem fitas desses planetas. E isso durou por anos. Enquanto seu povo sofria, Kyuubi recuperava seu propósito que havia perdido. Graças a seu novo ânimo, ele pôde apaciguar os corações feridos do seu povo. Com o tempo, os Heliotrópes se acostumaram com sua nova vida, e as crianças encontraram uma maneira de passar o tempo pintando sua história nas paredes de Sinit. Mas um dia, quando eles já tinham perdido as esperanças, os Heliotrópes encontraram um novo pequeno planeta azul. Todos então acreditaram que suas orações finalmente tinham sido atendidas pela sua mãe e que eles não tinham sido abandonados. Mas mal sabiam eles que a deusa havia sido julgada e banida pelos deuses. E mais uma vez, as crianças puderam correr por campos floridos mais uma vez, e a esperança retornou aos seus corações. Nesse novo mundo, eles encontraram a alegria e puderam reconstruir sua civilização nesse novo mundo. Após alguns séculos de paz, Tip, o patriarca, confiou seu povo a Yuko, nomeando o novo rei. Porém, Kyuubi, que havia gostado das viagens, ficou rapidamente entediado com seu novo mundo. Assim, ele tomou uma nova decisão e ativou ele a cubo. Durante todo esse tempo, os Mecasmos ainda procuravam o coração roubado de Orcanox e perceberam um sinal do Heliacubo. Assim, mais uma vez, os Mecasmos invadiram o novo mundo dos Heliotrópes, iniciando uma nova guerra. Mas dessa vez, a traição de Kyuubi foi revelada. Assim, ele foi forçado a lutar contra seu próprio povo. Kyuubi perdeu o braço e foi banido por seu novo rei para uma prisão chamada de Dimensão Branca. Sozinho, perdido, afastado do tempo e espaço, Kyuubi foi deixado para refletir sobre suas ações. Embora Kyuubi tenha sido derrotado, os Mecasmos continuaram atacando. Os Heliotrópes, que já haviam enfrentado esses seres uma vez, já sabiam do que eles eram capazes. Como último recurso, todos os adultos confiaram todas as crianças a Baltazar e gastaram todas as suas últimas gotas de Wakfu para enviar as crianças para um lugar seguro, uma dimensão chamada Enrupi. Após isso, somente os Heliotrópes primordiais e seus irmãos dragões restaram para enfrentar os Mecasmos em uma guerra que eles já haviam perdido. Nora então implorou a deusa que acabasse com essa guerra de uma vez por todas. A inocente e desesperançosa Nora comoveram a deusa e ela atendeu ao seu chamado de desespero. Com isso, a deusa pôs um fim em tudo. Assim, os Heliotrópes e seus irmãos dragões desapareceram, enviados de volta a seus tofos, espalhados por um planeta desolado. Até que, um dia, os outros deuses se interessassem por esse pequeno planeta azul. Depois de atravessarem o portal, nossos heróis vão parar dentro da nave de Sinit e logo de cara ficam impressionados com o tamanho da estrutura. A Tamai comenta que a nave é na verdade a própria montanha Sinit, o que explica porque ninguém nunca encontrou esse lugar, já que Okrest está no topo dela. Curiosos, eles começam a explorar o interior. Yuko nota que as paredes estão cobertas por pinturas e a Tamai explica que cada uma delas conta a história do seu povo. Quanto mais andam, mais profunda e antiga as histórias representadas nas pinturas vai ficando.
A Tamai também comenta que algumas partes têm inscrições da antiga língua dos Heliotropes. Yuko pergunta se essas inscrições indicam onde os Tophos estão escondidos. Ruel, com seu conhecimento de mecânica, sugere que, como estão numa espécie de navio, talvez haja uma sala de controle que tenha os registros que eles precisam. A Tamai concorda e diz que não estão muito longe. Eles seguem até o fim de um corredor e, ao abrirem a porta, eles estão de cara com um centro de comando. Todos ficam de queixo caído com o visual da sala, cheia de tecnologia. Joris observa um punho gigante preso na estrutura da nave e deduz que ele provavelmente atacou Zenith para impedir sua partida. Yuko pergunta se ainda dá para consertar e Ruel se oferece para tentar, usando toda a sua habilidade de mecânica. Enquanto isso, Percy comenta sobre o tamanho da criatura que fez aquilo, e Joris responde que só algo do tamanho de um deus poderia causar esse tipo de dano. Ruel consegue restaurar o painel e ativa a parte do sistema da nave. Eles ficam surpresos com um tanto de coisas que aquele lugar podia fazer. É então que eles acessam os registros e uma mensagem holográfica começa a rodar. Na gravação aparece um homem velho, cansado e com um olhar cheio de tristeza. É como se fosse um último recado. Ele conta que Nora foi implorar a deusa por ajuda, mas os Mecasmos estavam por toda parte e o povo deles havia sido derrotado. E as crianças foram enviadas com Balthazar para uma dimensão segura. A mensagem então começa a falhar e só dá para entender algumas palavras. Algo sobre espalhar os Tophos, sobre não se verem mais por um bom tempo e aquilo que estaria guardado no quarto deles ao lado do objeto mais precioso do seu irmão. A Tamai então percebe que aquele homem era o próprio Yuko, de uma fita passada. Mas antes que a mensagem termine, uma mão gigantesca atravessa a sala e destrói o centro de comando. Yuko comenta que parece que ele mesmo, em algum momento, impediu que alguém localizasse os Tophos. Joris conclui que agora eles sabem que os Tophos foram espalhados de propósito, só que ninguém sabe exatamente onde estão. A Tamai então sugere que eles deem uma olhada no antigo quarto deles, que talvez encontrem a pista que eles precisam. No caminho, Percy pergunta se aquilo que eles viram era uma espécie de clone de Yuko, mas a Tamai explica que era uma encarnação de uma fita passada dele. Os Heliotropes, quando morrem, voltam para seus Tophos e reencarnam. Então eles vivem essa sensação constante de déjà vu. Ao chegarem na porta do quarto, Yuki e a Tamai sentem um aperto no peito, como se aquele lugar fizesse parte deles há muito tempo. Assim que abrem, encontram um cômodo cheio de relíquias e objetos antigos. Todos ficam impressionados e se perguntam qual daquelas coisas poderia estar ligada aos Tophos. Yuko encontra um par de chifres bem parecidos com os do seu irmão. A Tamai então explica que aqueles são os chifres dele de quando ele era bebê, algo super importante para os dragões. Yuko então lembra da mensagem holográfica, e Joris então começa a vasculhar com mais atenção, e ele acaba encontrando um anel e pergunta se aquilo parecia familiar. Sem uma resposta concreta, a Tamai sugere que eles vão até Trill para perguntar sobre o anel e também tentar recuperar o Tophos de Crocalóraca. Eles então decidem se separar. Yuki e a Tamai vão atrás de Trill, enquanto os outros vão buscar Eva e Amalia. Com isso, o grupo se divide e cada um parte na sua própria missão. Yuki e a Tamai voltam depois de muito tempo para a ilha de Krugal. O objetivo é achar a caverna onde está guardado Tophos. Yuko no início até esquece de onde é a entrada, mas a Tamai logo lembra o caminho certo e guia o irmão até lá. Quando eles entram na caverna, percebem que tudo está destruído e a primeira coisa que se perguntam foi o que está acontecendo.
Ao checarem onde o Tophos deveria estar, veem que os guardiões de Petra estão completamente destruídos e o Tophos sumiu. Eles escutam um barulho vindo dos escombros e quando vão dar uma olhada, eles veem Drill ferido, mas vivo. Depois de resgatarem ele, eles perguntam o que aconteceu. Drill explica que falhou em proteger o Tophos. Um dragão branco que ele nunca tinha visto apareceu de repente, emanando um grande poder. Ele derrotou os guardiões com facilidade, como se ele controlasse eles. E mesmo o Drill tentando impedir, o dragão o derrubou com apenas um golpe. Mas o que ele achou mais estranho foi que o dragão poderia ter matado ele, mas não escolheu fazer isso. Ele simplesmente pegou o Tophos e foi embora. Yuko tenta consolá-lo, dizendo que quase ninguém conseguiria enfrentar uma criatura daquelas, principalmente carregando um Tophos. Atamai acha isso muito estranho, já que são pouquíssimos dragões capazes de usar um Tophos e menos ainda que sejam brancos. Eles lembram de Balthazar, mas logo descartam a ideia, já que ele está velho e está isolado em Europa. Começa então a considerar se esse dragão não seria uma criatura desse mundo. E Atamai diz se forem eles, as coisas podem ficar bem assustadoras. Porém, Drill explica que é improvável, porque dragões normalmente não se metem com assuntos de mortais se não envolverem eles diretamente. Então os irmãos levam Drill de volta à casa dele, só para confirmar se as crianças estão bem. E felizmente elas estão seguras. Quando Fen, Yuki e Atamai perguntam o que eles estavam fazendo ali. Yuki explica que vieram buscar o Tophos porque alguém sequestrou Krukow e Chip, além de terem matado o pai Eris. E agora eles estão sendo obrigados a cumprir as exigências desse sequestrador. Mas como o Tophos já foi levado, não sabem o que fazer. Só que as crianças falam para eles não perderem a fé e uma resposta sempre aparece. É aí que Yuko se lembra do anel que encontraram e pergunta para Drill se ele sabe o que é. A filha de Drill, no entanto, diz que não é um anel, que é literalmente uma chave e que tem o exato formato dos sapes desenhados nas paredes da caverna do Olho Louco. Eles então vão lá encontrar o Olho Louco, o guardião da caverna. Quando observam as pinturas nas paredes, Atamai percebe que aquele anel é na verdade uma chave que guarda as coordenadas para a dimensão de Enrup. Agora que eles sabem como encontrar Balthazar e pedir conselhos a ele. Enquanto isso, do outro lado da história, Eva, Amalia e Ruel estão na nave procurando o Senhor Justiça, que acabou se perdendo dentro da nave de Sinit. Enquanto finalmente o encontram, Eva se assusta e nocauteia o coitado sem querer. Na sala do portal central, Yuki e Atamai chegam de volta e avisam que o Tophos de Krukow foi roubado, mas que descobriram como ir para Enrup. Joris pergunta se eles sabem quem roubou, e Atamai conta que foi um dragão branco, parecido com ele e Balthazar. Yuko diz que não acredita que o Balthazar faria isso, mas de qualquer forma eles precisam falar com ele para tirar qualquer dúvida. Eva então diz que eles ainda precisam levar o Senhor Justiça de volta para casa. Então ela, Amalia e Ruel vão levá-lo até a Torre da Justiça, enquanto Yuko, Atamai, Joris e Percy partem para Enrup, e depois eles se encontram. Com as coordenadas nas mãos, o grupo se prepara para abrir o portal e embarcar numa nova viagem rumo a outra dimensão. Depois de atravessarem o portal, nossos heróis finalmente chegam em Enrup, e à primeira vista, o lugar é lindo. Mas Ryuki explica que aquela beleza esconde um detalhe sombrio. Esse mundo é na verdade um refúgio para as crianças heliotropes, e de certa forma também uma prisão. Percy logo repara que tem algo de errado. Aquele lugar está vazio demais e todos se perguntam cadê todo mundo. Eles então partem para investigar e acabam encontrando uma estranha bolha de Wakfu. Ao entrarem, eles se deparam com uma árvore gigantesca
gigantesca. Observando melhor, percebem que a árvore foi criada com a energia do Eliacupo e que suas frutas estão na verdade abrigando as crianças. Percy pergunta se elas estão mortas, mas Atamai responde que não, os corações ainda estão batendo, mas bem fraco. Joris complementa dizendo que elas estão num tipo de sono profundo. Yuko então tenta tocar na árvore, mas há uma barreira que o impede. E nesse momento, o Eliacupo se ativa e começa a atacar. Sem saber como sair daquela bolha, já que a noção de espaço foi perdida, não resta outra escolha a não ser lutar ou ser pego. Percy tenta refletir um dos ataques, mas a energia é intensa demais e ele acaba sendo capturado pelo artefato. Atamai tranquiliza os outros dizendo que Percy provavelmente está dormindo como os outros. Ele então pergunta se Yuko consegue rebater os ataques de volta por Eliacupo utilizando seus portais. Yuko tenta, mas não dá certo. Os ataques não surtem efeito. Joris então percebe que a única opção é tentar retomar o controle do Eliacupo. Ele pergunta se algum dos irmãos conseguiria fazer isso. Yuko diz que não tem certeza, já que só usou o cubo uma vez e nem foi algo muito bem sucedido. Mas se tem alguém para tentar, são os próprios Eliatropes. Enquanto isso, Joris decide agir. Ele parte para cima do cubo e tenta atacá-lo, mas acaba sendo capturado. No entanto, isso abre uma brecha e Yuko finalmente consegue tocar no artefato. Ele e Atamai juntos começam a controlar o Eliacupo. É aí que eles percebem que tem algo muito errado acontecendo, já que Balthazar deveria estar ali protegendo as crianças. É então que o cubo acaba se ativando e abre um portal. E do outro lado, eles veem algo ainda mais estranho. Um bebê cercado por todos os Tofos. Mais confusos do que nunca, os dois irmãos se perguntam o que isso significa. Enquanto isso, no reino de Shiva, vemos os dois Eliatropes brincando alegremente com a deusa. Tudo parece tranquilo até que Echoes aparece. Ela chega com aquele ar de que tem segundas intenções e comenta que não esperava ver Shiva tão carinhosa assim. Shiva séria diz para ela ficar longe das crianças. Echoes então questiona se Shiva não está se apegando demais e se esquecendo da missão. Em seguida, ela pergunta como estão indo as coisas. Shiva responde que a Irmandade chegou em Sinite e logo eles entregarão o que ela quer. E pergunta para a semideusa se ela lembra do acordo entre elas. Echoes diz que sim, e que só alguém como ela, a filha da deusa Eripsa, teria poder de trazer o Grúdio de volta à vida. Ela até entende porque Shiva se apaixonou por ele, afirmando que ele é muito bonito, mas Shiva diz que é a alma dele que é a mais bela. Echoes então explica que o amor é algo engraçado, faz qualquer um perder a cabeça. Deuses e mortais são iguais nesse sentido, mas ela corta o sentimentalismo e diz que ela só pode trazer ele de volta com o poder dos Tofos e pede para ela deixar a humanidade de lado e ser a guardiã que ela sempre foi. Shiva, desconfiada, pergunta o que ela vai fazer depois com os Tofos. E Echoes garante que ela não pretende entregá-los a Jinzhao, então ela não precisa se preocupar. Com a conversa encerrada, Echoes vai embora. E sozinha, Shiva começa a chorar. Yuko diz que conseguiram, eles reuniram os 6 Tofos, mas Atamai sente que tem algo estranho acontecendo. Nesse momento, Balthazar aparece, questionando o que eles estavam fazendo ali. Yuko e Atamai percebem imediatamente. O dragão branco que roubou os Tofos era mesmo Balthazar. Sem perder tempo, Balthazar começa a atacar os dois irmãos. Yuko tenta entender o que está acontecendo, mas Atamai, ao olhar nos olhos do dragão, percebe que ele enlouqueceu. Sem escolha, Atamai ativa o Eliacupo e assume sua forma dracônica e parte para cima de Balthazar. Yuko, querendo evitar uma briga entre irmãos,
Zeus ordena que Balthazar pare. O dragão hesita por um segundo e Atamai aproveita a brecha para lançá-lo ao chão. Nesse momento, Ruel, Amalia e Eva finalmente chegam em Enrup e já estão de cara com Balthazar sendo derrubado. Todo mundo fica em alerta sem entender o que está acontecendo. Balthazar também estranha a presença deles e pergunta quem são e como conseguiram entrar naquele santuário. Amalia tenta conter o dragão, mas Yuki Atamai intervém antes que a situação piore e explica que os visitantes são amigos. Com os ânimos mais calmos, Yuko pergunta por que Balthazar pegou os Tofos. O dragão responde que decidiu manter os Tofos ali porque Enrup será o novo lar dos Heliotropes. Mas Yuki e Atamai discordam, aquele lugar deveria ser apenas um refúgio temporário. Balthazar então diz que está vendo a história se repetir. O rei atual é jovem demais, que o Bi voltou e isso só reforça a ideia que tudo está acontecendo em ciclos. Primeiro, os Heliotropes tentam conviver com os outros povos e falham. O resultado é a destruição do seu mundo. Depois, quando encontram um novo lar, a ameaça veio de dentro do seu povo. Ele acredita que o verdadeiro problema não está nos outros, mas nos próprios Heliotropes, que são muito diferentes. Eles não foram feitos para viver em sociedade como os demais povos. Eles não são violentos ou guerreiros por natureza. Yuko discorda e diz que conheceu pessoas maravilhosas no mundo dos doce, mas Balthazar rebate que se esse mundo fosse tão pacífico quanto Yuko diz, ele não estaria ali agora, reunindo os Tofos de novo. Ele diz que Enrup foi criado com o sacrifício de todo o seu povo e agora com o poder dos 6 Tofos pode dar vida a esse lugar fora do tempo e que as crianças são um verdadeiro futuro dos Heliotropes. Nesse momento, os casulos que estavam presos na árvore começam a se romper e as crianças são libertadas. Elas correm até Balthazar, agradecendo por tê-las libertado. Só após ele perceber isso, Balthazar percebe o que acabou de fazer. Percy e Joris também despertam e vão se reencontrar com o grupo. Balthazar, emocionado, então explica para as crianças. Ele admite que está ficando velho e já não é mais capaz de protegê-las. Por isso, utilizou o Heliacupo e os Tofos para trazer de volta o seu irmão Clipe, na esperança de que ele possa ser o sábio que Balthazar não conseguiu ser. Joris percebe a intenção. Balthazar queria garantir um novo protetor, alguém capaz de guiar seu povo, e Balthazar responde que fez tudo isso pensando no bem dos Heliotropes, e que achou que com o poder do Heliacupo e do Dofus conseguiria proteger todos de qualquer ameaça externa. Mas as crianças com os olhos brilhantes dizem que são gratas por tudo que ele fez, mas não querem viver presas em Enrup. Elas querem viver no mundo real, conhecer todas as maravilhas que ele sempre contou nas suas histórias. Emocionados, Yuko promete que vai criar um mundo melhor, onde todos possam viver juntos em paz, e Atamai devolve o Heliacupo para Balthazar e diz que Enrup é realmente o único lugar totalmente seguro. Mas os Tofos precisam ir com eles, afinal eles precisam salvar Krukul e Tip. Antes de se despedirem, Balthazar dá um último aviso. Só os Heliotropes conseguem despertar o verdadeiro poder dos Tofos, e esse poder só deve ser usado em momentos extremos, porque ninguém sabe ao certo as consequências que eles podem causar. Yuki e Atamai garantem que entenderam e prometem encontrar uma forma de salvar seus irmãos sem colocar ninguém em risco. Eles se despedem das crianças e prometem voltar logo. Mas no instante que Eva toca um dos Tofos, sente algo estranho. Percy percebe e pergunta se ela está bem, e Eva responde que está na hora do bebê nascer. Enquanto isso, de volta ao reino de Shiva, vemos ela conversando com Urgrud. Ela reflete que, para os deuses e guardiões, os mortais nunca foram realmente um problema, mas agora ela está começando a ter dúvidas. Aquelas duas crianças estão mudando sua forma de ver o mundo,
e ela se pergunta se Urgot ainda a amará quando souber tudo que ela fez e tudo que ainda está disposta a fazer para trazê-lo de volta. Com pesar, ela admite que provavelmente já perdeu qualquer dignidade aos olhos dele. Ela então pede que ele fique de olho nas crianças por um tempo, pois ela tem uma missão para cumprir, mas promete que não vai demorar. E assim terminamos o volume 4 do mangá de Wakfu. Esse volume foi bem diferente dos anteriores, teve menos ação, mas compensou trazendo muita informação interessante. A gente finalmente descobriu mais sobre a origem dos Heliotropes, como era o relacionamento deles com os Mecasmos. Também teve um desenvolvimento bem legal no personagem do Balthazar, que até então não tinha praticamente nada dele. E outra coisa foi começarmos a entender melhor o que Shiva quer com os Tofos, e o relacionamento misterioso que Shiva tem com Ecos. E olha, não tem como não elogiar também o visual desse quadrinho. A arte continua linda, cheia de detalhes e com muita personalidade. Bem, isso é tudo por hoje e até um próximo dia.